E aí a pergunta é, desenvolvimento a que preço, a que custo, né? A gente falou isso do JK, a gente volta a falar isso durante a ditadura, a gente fica sempre confuso, né? O que a gente vê nessa época também é de memórias das pessoas, naquele tempo não tinha corrupção no Brasil. Naquele tempo os militares não roubavam e não deixavam roubar. Você não pode sair no jornal. Tem uma charge que é maravilhosa, que é, de fato, é um cara, bom era no tempo da ditadura. Naquele tempo, tu abriu o jornal, não tinha uma notícia de corrupção. Por que não podia? Havia a censura dos meios de comunicação, onde tudo que não agradava o governo não ia. Teve até um caso famoso de um jornal que ele não podia, a primeira página dele tinha uma notícia que foi censurada, porque isso é uma coisa, né? Hoje em dia, se eu quiser, eu posso escrever uma notícia no jornal, ela sai e saiu. Claro, se tiver algum crime que eu fiz naquela notícia, se fizer uma calúnia, alguma coisa, é outro papo, mas assim, eu posso comunicar o que eu quiser. Antigamente você tinha, durante a ditadura, o órgão de censura. Então eu fiz a notícia, eu escrevi um filme, escrevi uma música, escrevi uma notícia de jornal. Eu tenho que mandar pro governo, o governo tem que aprovar. Ele aprovando, você pode postar. E às vezes, mesmo depois, quando passa, Deus sabe por quê, alguém deu um mole, eles podem voltar atrás e pedir pra tirar. Então, por exemplo, tinha jornal que às vezes ia lançar, a primeira página era a notícia, derrubavam, e aí pra mostrar que foi censurado, eles botavam receita de bolo. Receita de bolo, às vezes meu avô, por exemplo, ele fez faculdade de Direito. Ele entrou no primeiro período da faculdade de Direito, e aí quando ele tinha que ir para o segundo período, ele precisava ir no DOPS, né, que era o centro policial, e ele precisava de uma autorização, que ele tinha que dizer, e tinham que investigar e falar que ele não tinha envolvimento com nada contra o governo e tal. E só com essa autorização ele conseguia fazer a matrícula na faculdade, porque senão ele não poderia estudar. E aí negaram, porque ele era jornalista, ele era do movimento estudantil. E aí ele falou assim, cara, a gente não vai liberar a tua matrícula, porque você é do movimento. Porque você é do movimento estudantil. Meu avô não pegou. Naquela altura do campeonato não tinha feito nada contra o governo. Ele só denunciou e falou, cara, é um absurdo toca de recolher, é um absurdo, enfim, derrubar o presidente, não concordamos com isso. Enfim, todas aquelas questões estudantis também. E aí ele não conseguiu autorização e não conseguiu fazer faculdade de... Eu acho muito inteligente do governo oprimir universidades públicas, porque o próprio povo começa a ter algum tipo de preconceito com as universidades públicas, né? Ao invés de defender nossas universidades públicas, algumas pessoas acabam tendo até algum preconceito. Né? Não, e a questão que aí a gente pode entrar nessa outra discussão, que é a discussão econômica da ditadura, que é a ditadura que tem gente que argumenta que é a ditadura civil-militar, né? Ou civil empresarial militar. Aí tem toda essa discussão de nomenclatura, tal. Verdade. Tira do militar para simplificar, mas tem essas outras discussões. Mas que é essa questão de que, ao mesmo tempo que você tem uma estatização de muita coisa, você tem a entrega para o capital privado e estrangeiro também muito grande. As famosas empreiteiras, que teve todo aquele esquema, o Odebrecht, é também fruto da ditadura militar. Então você tem essas outras questões que são discutidas. E a educação pública também é exatamente para isso, né? A educação pública a gente pensa que é só para... Vou estudar isso aqui. Não, você vai estudar, você vai ter o laboratório. No laboratório você vai desenvolver uma tecnologia. Essa tecnologia você pode desenvolver maquinário. Você pode gerar uma patente, você pode gerar um produto para a indústria nacional, enfim. Você tem N questões de cadeia produtiva. Você pode ter um hospital, que é esse hospital que tem técnicas de cura, enfim, de tratamento que só tem ali por conta disso. Então, um outro fenômeno que é delicado também, foi essa abertura, ao mesmo tempo não para o capital estrangeiro, né? Certas coisas é nossa e não vamos mexer, tem uma estatização muito grande de ditadura, mas tem certas coisas que vão sendo sucateadas e o capital, especialmente privado, nacional, começa a entrar com muita força. Uma coisa que o Walter falou, né? O desenvolvimento a que preço, né? Principalmente sobre a ótica ambiental, esse período da ditadura foi absurdo, o tanto que se desmatou no Brasil. Por exemplo, a expansão da fronteira agrícola em cima do Cerrado. Então se escolhe o Cerrado porque visualmente o Cerrado é a vegetação mais feia, mais pobre em comparação, por exemplo, com a Mata Atlântica, que já estava quase toda desmatada, e a Amazônia, que já era distante. Então, vamos escolher o Cerrado. E aí se aumenta o processo de devastamento do Cerrado, que hoje há pequenos fragmentos, é um hotspot que a gente chama. Né? O hotspot é 70% desmatado, mas com alta biodiversidade. Então, nesse 30% há muita concentração de diversidade de flora e fauna. Então, ele é considerado um hotspot. E toda essa discussão do licenciamento ambiental que nós temos hoje, que foi aprovado praticamente passar a boiada... A chamada, que o povo chama de pele da devastação. Isso, passar a boiada literalmente nos nossos biomas... ele vai ganhar força na Constituição Cidadã. Lá foi feita a lei do
licenciamento ambiental. As regras mais rígidas que a gente não tinha. E foi pensado o licenciamento ambiental em 1988 por conta do histórico de desmatamento absurdo que foi na década de 70. Além, por exemplo, que a gente nem falou sobre a questão, por exemplo, da saúde, né? Saúde pública. Não existia muito. Não existia Porque nada. o SUS é uma questão depois da ditadura. Então, assim, se eu ficava doente, quem tinha acesso ao hospital? Ou você tinha na Santa Casa, que a igreja tentava custear, ou você só tinha acesso à saúde do governo, que não era tão grande quanto tem hoje, se você tivesse carteira assinada. Então, se você não trabalhasse, ou seja, se você fosse, acima de tudo, pobre, você não tinha acesso à saúde. Só se você vai ficar à mercê para ver se a igreja vai fazer esse processo com você. Inclusive, aí vale o adendo que também é bom, boa parte da igreja católica, inclusive, foi uma das grandes instituições de resistência à ditadura aqui no Brasil. Tanto é que houve uma pressão, inclusive americana, isso tem documentação hoje, para que o Brasil ficasse menos católico, especialmente com a corrente da teologia da libertação, né? É a corrente do Leonardo Boff, tal. E é nesse momento que começam a entrar, por exemplo, os pentecostalismos americanos aqui no Brasil, e aí que leva hoje toda essa dinâmica política do neopentecostal. Houve perseguições bem conhecidas a alguns religiosos brasileiros, né? Eu não lembro agora o nome dos caras, mas teve um cara que ele foi sequestrado, levado pra uma mata, deixaram o cara pelado, deram uma camaçada de pau no cara. Por quê? Porque era um religioso crítico à ditadura. Cara, que absurdo. Que absurdo fazer uma coisa dessa. É que tinha uma igreja também que escondia revoltosos, escondia armamento, livro. Tinha livro que não podia circular. Meu avô tinha uns livros que não podiam circular, que era de uma editora muito específica, que tinha uns textos teóricos de ciências humanas, que eles achavam que era coisa comunista. A igreja desempenhava o papel que o Estado não fazia na periferia. Né? É isso. Então era uma igreja mais atuante, uma igreja mais próxima dos mais necessitados. Essa perseguição aí, ela englobava a censura, então a gente viu fuga de cérebros do Brasil, então a gente viu muitos professores universitários que deixaram o país, a gente viu muitos artistas que deixaram o país, a produção artística... diminuiu porque muita gente teve que ir embora do Brasil também. Paulo Freire, um cara que teve que ir embora do Brasil. Uma série de pensadores intelectuais tiveram que ir embora do Brasil nesse período de ditadura. Até de arqueóloga, né? De Guidon, por exemplo, que é famosíssima na arqueologia. E aí, super importante pra gente, ela foi perseguida. E durante o governo Médici, o que se viu é o fim da luta armada. Porque não tinha mais o que Os caras fazer. conseguiram. Os caras acabaram com a luta armada durante o governo Médici e se entendia que o governo ganhou. A ditadura vai continuar acontecendo. E é isso aí. E o Brasil é bom. Estamos cantando as músicas. Somos tricampeão mundial. Tem as musiquinhas. Tem Pelé, tem Roberto Carlos. É isso aí. E os índices Roberto econômicos. Carlos, domingo, à tarde. A situação econômica da época era propensa, era favorável ao Brasil. E o Brasil aproveitou esse momento e teve um milagre brasileiro, um boom econômico gigante, que a partir da crise do petróleo, o Brasil não conseguiu mais manter. Então, quando o Médici deixa o poder, é articulado com que o Geisel venha a ser o seu sucessor. Mas há uma condição de que o Golbery do Couto de Silva, que foi um apoiador do Castelo Branco, não estivesse ligado ao governo do cara. Porque havia... eles são próximos e tal. O Geisel disse, pode ficar tranquilo, não tem nenhum plano pro Golbery. O Golbery foi colocado dentro do governo e a partir do governo Geisel se começa a ideia de que, olha só, a gente não vai conseguir sustentar esse regime militar por muito tempo. Então vamos encerrar nós, do nosso jeito, de maneira lenta, como tudo que é no Brasil, para que a gente entregue o poder e não que a gente perca o poder. E o Geisel vê os níveis econômicos do Brasil dessa época despencarem enormemente. O barril do petróleo de $3 foi para $10. Tinha até Então, aquela imagina o frase choque. famosa, né, do ministro da Fazenda, né, que primeiro tem que fazer o bolo crescer pra depois dividir. O arquiteto econômico da época, como é que era o nome desse cara? Porra, eu não me lembro. Depois ele não Delfim foi Neto? Delfim Neto. Não foi da ditadura, não. Na Foi depois. na Nossa, o França. Delfim Neto, ele continua. Não, ele ficou... Depois acha a foto dele. Na até do governo França, Lula. era o Monceau de %. Porque o cara, para fazer negócios bancários no Brasil, cobrava uma propina de 10%. Ah, é? Então, a corrupção no Brasil nessa época, mas foi a rodo. Teve muitos escândalos de corrupção que eles vieram à tona depois do governo Geisel, porque o Geisel começou a abrir um pouco os meios de comunicação e eles começaram a aparecer. Mas não quer dizer que eles não existiam antes. Então, o governo Geisel começa esse momento de que o regime... Delfim Neto. Olha lá, Delfim. Morreu faz pouquíssimo tempo, Pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Tava no AI-5, foi apoiador da ditadura. Ei, lasca. Grande homem. Esse cara aí. E aí, se eu não me engano, é durante o governo Geisel que é assassinado o Herzog.
Foi. Em 85. É. O Herzog, assim, a foto acho que é chocante demais, né? Mas ele é um cara que ele era um jornalista, que ele foi preso, pra quem não sabe, né? Ele foi preso e ele morreu na prisão e a notícia que foi dada é que ele cometeu suicídio. Pô. Só que essa é uma foto do cara. O cara claramente Morto. conseguia ficar de pé. E ele tava de joelho dobrado. Tava ajoelhado com a corda no pescoço. Não tem como você se enforcar ajoelhado. Pô, não, os caras nem se deram ao trabalho. Isso Nem é se deram ao pra trabalho. mostrar o desprezo dos caras pela vida humana. Assim. Os caras nem se deram ao trabalho. Não vamos explicar porra nenhuma. Os caras se matou. Pô, dá de ver que ele não se matou.